os hábitos de vida também tendem a declinar hormônios, né? Então, pessoas que não dormem direito, pessoas que têm uma vida muito estressada, têm uma tendência a ter declínios, principalmente de testosterona. É muito comum a gente ver mulheres jovens com testosterona muito baixa, já em idades jovens, 30 anos de idade, com uma testosterona muito baixa, por conta de estilo de vida, de inflamação crônica subclínica, e certamente isso já está impondo um risco dela de ter problemas cardiovasculares. Olá, eu sou Gabriele Tigre, sou médica ginecologista, especialista em cirurgia minimamente invasiva e cirurgia robótica, e essa é minha amiga Lívia Cisneiros, também médica ginecologista com abordagem funcional integrativa. E este é o Reconecta. Bem-vindo ao Reconecta, esse espaço que é para você transformar conhecimento em saúde e bem-estar. No episódio de hoje, a gente vai tratar de um tema extremamente relevante. Se a gente te perguntar qual a principal causa de morte entre as mulheres, o que você responderia? Poucas mulheres responderiam que é realmente a doença cardiovascular. E para isso, para explorar esse tema e principalmente para falar de prevenção, a gente vai falar com o Dr. Gustavo, que é cardiologista, especialista em medicina da longevidade e mentor de médicos. Dr. Gustavo, um prazer te ter aqui. A gente tem notado com preocupação um aumento, né, da incidência de doença cardiovascular entre as mulheres, né? Tradicionalmente, a gente, né, vê mais homens, mais adoecimentos entre homens, do ponto de vista cardiovascular, mas a gente tem notado, os estudos têm mostrado uma incidência cada vez maior. A que você atribui esse crescimento? Aproveite para se apresentar aqui para a gente. Boa tarde para vocês. É um prazer estar aqui conversando com vocês, poder falar um pouquinho sobre saúde, passar para as pessoas um pouco de conhecimento. Eu sou um grande defensor de que a nossa maior ferramenta para poder se cuidar se chama conhecimento. Então, quanto mais canais como esse a gente tiver, de pessoas falando sobre medicina, falando sobre conceitos importantes e principalmente com responsabilidade, isso de fato ajuda muita gente mesmo. Vamos lá. Bom, já fui apresentado, né? Sou cardiologista, sou intensivista de formação também, trabalho com medicina da saúde já exclusivamente há mais ou menos uns 10 anos. Eu brinco que eu não sou nem mais cardiologista, eu sou médico de gente, ou seja, eu cuido do que precisa ser cuidado, e também mentor de médicos, ajudando muitos médicos na sua carreira. É isso, a gente vê uma incidência muito grande atualmente, mas a gente vê que essa transição se dá muito com os declínios hormonais, né? Quando a gente compara as mulheres antes da menopausa e depois da menopausa, a gente tem um número de aproximadamente 20 homens para uma mulher antes, esse número podendo chegar a 1 para 1 depois que a gente tem esse declínio hormonal. Então, sim, os hormônios gênero específicos, testosterona, estrogênio, progesterona, são sim altamente protetores do coração. E quando a mulher perde isso, não só ela está muito mais exposta a um problema, mas muitas vezes a gente negligencia que é hoje uma mulher que tem hábitos extremamente diferentes por estar com várias ações durante o dia, várias frentes, trabalho, casa, filho, são os estresses, muitas ainda fumam, que aumenta muito o risco. Então, isso tudo junto gera uma equação que quando cessa essa produção de hormônio, isso impõe um risco muito grande e muito iminente na mulher. A gente tem que ter muita atenção, inclusive, na hora de programar a reposição hormonal nessa mulher, que muitas vezes exige uma necessidade de se começar com níveis até mais baixos de hormônios, para que a gente não exponha aquela mulher, uma vez que ela já possa ter algum tipo de problema, uma plaquinha ou alguma coisa já conhecida, que a gente não exponha aquela mulher até riscos de rupturas dessa placa em um evento agudo, seja um evento cardiovascular, seja um evento cerebrovascular. Isso mesmo. E é interessante, assim, que a gente
acaba passando, né, pelas pacientes, pelo consultório, a gente não percebe que elas têm esse domínio desse conhecimento, dessa percepção, principalmente quando chega ali na menopausa. E a gente vai conversar sobre as terapias hormonais e explicar que existem benefícios, existem riscos e que existe essa proteção cardiovascular, e a gente percebe uma surpresa, né, nessas pacientes. Então, assim, realmente é algo que a gente precisa frisar. E a vida toda a gente estudou na faculdade, a gente teve preparação para prestar primeiros socorros, a CLS, e eu falei até com o Livinha antes de começar o episódio, que estudando novamente para esse nosso episódio, eu me surpreendi com uma informação que eu tinha até ficado ali esquecida no passado, que as mulheres, elas têm sintomas atípicos de infarto, né? São sintomas, às vezes, mais relacionados a uma dor atípica no pescoço, náuseas, uma fadiga, que é mais difícil o diagnóstico. E isso torna a doença até mais grave. Fala um pouquinho pra gente como a gente consegue atuar, né, nessas mulheres para que a gente evite casos graves. Essa resposta talvez me imponha a colocar duas coisas. A primeira foi o que você falou, que sim, é muito importante. A gente tem a obrigação de desmistificar para as mulheres que quando a gente pensa, quando a gente raciocina, quando a gente avalia a real indicação de uma terapia de reposição hormonal, a gente está longe de querer apenas tratar calores, fadiga, sono ruim, secura vaginal. Isso é até um bônus quase, mas o mais importante é de fato devolver àquela mulher níveis fisiológicos que ela teve pelos últimos 35 anos, e de uma hora para outra esses níveis foram para os pés, ou seja, o manual de instrução dela não vai funcionar de uma forma adequada e rápida. Então esse é o primeiro conceito fundamental. A gente está querendo devolver saúde, deixar com que aquela paciente tenha tudo o que ela precisa dentro dela para que ela resolva as suas adversidades. Essa é a primeira. A segunda coisa é que você está coberta de razão. Muitas vezes os sintomas das mulheres são negligenciados. Muitas vezes uma dor abdominal, muitas vezes pode ser até confundido com uma gastrite, uma dor dorsal, uma dor nas costas, muitas vezes pode ser tratado apenas com anti-inflamatório. Então, realmente as mulheres, é bem comum terem alterações atípicas, e até mesmo nas avaliações. Nós temos uma incidência que não é pequena de exames falsos positivos e falsos negativos em mulheres também, no teste ergométrico. Então, a gente precisa botar na balança muito direitinho todos esses fatores que podem levar essa mulher a risco. E uma coisa que a gente também não pode esquecer é que os fatores que levam muitos homens a se cuidarem desde cedo, então muitos homens que já têm uma história familiar, por exemplo, já têm uma alteração pontual de alguma obstrução ou alguma doença incipiente, esses homens precisam mudar de vida, e muitos mudam. Então muitos passam a fazer atividade física regular, passam a não fumar, a se alimentar melhor e consequentemente ter perda de peso. A mulher, por ter a proteção dos hormônios, tende a não atentar a isso de uma maneira muito rápida. Ela vai acabar tentando depois que tem o declínio hormonal. Então, muitas vezes já chega nesse período com uma série de outros fatores de riscos sobrepostos, entre eles resistência à insulina, entre eles um aumento de gordura visceral, um aumento de gordura abdominal. A própria menopausa já pode predispor à resistência à insulina, pode predispor à inflamação. Então, é um quadro que precisa ser muito analisado e educado para as nossas mulheres, para que elas entendam o motivo e o porquê dessas medidas de prevenção. Legal. A estratificação de risco, né, da paciente, eu trabalho muito com terapia hormonal, ela é fundamental para a gente, determina não só o desfecho, né, da saúde daquela paciente, mas também determina os resultados que a gente espera com a terapia hormonal.
E para a gente avaliar esse risco, né, a gente está falando muito de menopausa, porque é realmente um momento onde a gente tem esse aumento de incidência, né, de doenças cardiovasculares pelos declínios hormonais. A gente ainda vai entrar mais a fundo nisso. Mas existem alguns fatores da vida da mulher, do menarqueme da mulher, que também precisam ser notados ali seja em qual momento for que essa mulher procure cuidado. Por exemplo, ela ter tido uma menarca tardia, né, que é a primeira menstruação, né? Então, o tempo de exposição aos estrogênios importa. Então, se ela teve uma menarca tardia, se ela teve uma menopausa precoce, são fatores que devem ser considerados nessa conversa que a gente vai ter terapia hormonal, né, avaliando o risco-benefício. Se essa paciente teve alguma complicação na gestação, se ela teve pré-eclâmpsia, se ela teve diabetes gestacional, quanto de peso que ela ganhou, se o bebê teve algum desfecho ruim. Então, tudo isso faz parte de uma anamnese, de uma história minuciosa que a gente precisa olhar para. Então, a mulher realmente ela é um ser realmente mais complexo, de muitas nuances, e que quando a gente chega na menopausa e que a gente quer falar sobre terapia hormonal, não é simplesmente só sobre isso, é realmente esse preparo do terreno metabólico que é avaliando esses sinais, né? Existem diferenças outras que você queira falar, doutor Gustavo, sobre entre homens e mulheres no quesito fatores de risco cardiovascular que a gente precisa considerar, né? A gente bateu já em alguns pontos específicos, né, que são os pontos hormonais que fazem uma diferença muito grande, mas existem fatores que podem ser compartilhados entre os homens e as mulheres e que sim se baseiam nos marcadores de inflamação do próprio sangue que a gente colhe. Então, desde hábitos alimentares, por exemplo, a gente pode falar dos pacientes que são vegetarianos, onde eles têm menos propensão a estar próximo de vitaminas do complexo B, e isso vai aumentar um dos grandes fatores de riscos, que é a homocisteína. Então, esses pacientes vão ter riscos mais importantes. A gente sabe que existem alterações da lipoproteína A, que há uma pequenina tendência das mulheres terem fatores genéticos mais importantes para o aumento desse marcador, esse marcador vascular potente, que até o momento a gente ainda não tem nenhuma ferramenta absolutamente testada com 100% de eficácia para baixar esse marcador. E sim, a gente usa métodos indiretos, principalmente métodos que ajudem a gente a melhorar a oxidação dessa molécula, já que ela tem na sua composição duas partes muito importantes, uma que é de um LDL e outra é da apolipoproteína B. Então a gente consegue fazer antioxidantes e que vão prevenir a oxidação dessas duas partes pontuais da molécula, ajudando a prevenir essa substância como um fator de risco. Existe a questão da alteração hormonal que começa antes, né? A gente sabe que o período da pré-menopausa é um período importante e há mulheres que podem levar até 5 anos nesse período já tendo declínio. E também a gente precisa entender que os hábitos de vida também tendem a declinar hormônios, né? Então, pessoas que não dormem direito, pessoas que têm uma vida muito estressada, têm uma tendência a ter declínios, principalmente de testosterona. É muito comum a gente ver mulheres jovens com testosterona muito baixa, já em idades jovens, 30 anos de idade, com uma testosterona muito baixa, por conta de estilo de vida, de inflamação crônica subclínica, e certamente isso já está impondo um risco dela de ter problemas cardiovasculares. E não é só o estilo de vida, né? A gente, na verdade, é estilo de vida, mas assim, tem fatores que às vezes passa desapercebido, como estresse, como sobrecarga mental mesmo. A gente tem vivido o mal do século mesmo, que é a ansiedade, que é um declínio da saúde mental. As mulheres vivem à beira de entrar em colapso a qualquer momento. Existe a sobrecarga do trabalho, da família, dos filhos, e a gente vai chegando ali no período
perimenopausa justamente no boom dessas questões, né? E a gente acaba vivendo isso como algo normal, como se fizesse parte, mas não é bem assim. Doutor Gustavo, explica um pouquinho para a gente, para que nossa audiência entenda o papel do estrogênio, que é esse hormônio que cai nesse período, né, na perimenopausa e na menopausa, na saúde cardiovascular. Maravilha! Bom, o estrogênio, como a gente está falando aqui da importância dele, ele tem alguns fatores de proteção para o sistema cardiovascular. O primeiro deles é manter uma proteção ao endotélio. O endotélio é a camada que atapeta todo o nosso vaso. Então, dentro dele, dentro de todos os nossos vasos, a gente tem uma camada de células que se chama endotélio. Então, ter níveis adequados desse hormônio protege esse endotélio contra lesões, mesmo lesões físicas. A gente tem alterações pontuais na questão da própria vasculatura desse endotélio, predispondo a melhores vasodilatações dessas artérias, fazendo com que o sistema vascular da mulher esteja muito adaptado às alterações do dia a dia, que se dão a partir do sistema nervoso autônomo. Outra questão importante que a gente tem é a regulação dos níveis de colesterol, onde a gente, em níveis adequados de estrogênio, a gente mantém níveis fisiológicos dessas gorduras que o nosso corpo produz. Em contrapartida, uma das grandes causas de elevação do colesterol no período da menopausa é justamente o declínio da produção de estrogênio. E por fim, nós sabemos que a gente tem uma alteração com a queda do estrogênio das distribuições de gordura corporal, podendo predispor a gorduras que são as gorduras abdominais e principalmente as gorduras viscerais, que vão fazer com que o nosso sistema imunológico seja ativado o tempo todo, como se ele estivesse em constante guerra, em constante desafio para lidar com aquela substância que normalmente não era para estar ali. Então, isso tudo faz com que imponha um risco muito grande do sistema como um todo, do sistema cardiovascular como um todo, fazendo com que todas essas proteções sejam perdidas e os mecanismos de adaptação, eles rapidamente vão ser consumidos e aquela pessoa vai ter uma exposição maior ao problema. E o doutor Gustavo falou muito sobre vaso, né? E eu lembrei dos fogachos. Os fogachos, durante um fogacho, que é aquele calorão que incomoda, que vem acompanhado de mal-estar, a gente tem uma dilatação dos vasos, né, periféricos, que causam aquela sudorese, e uma constricção desses vasos a nível do sistema nervoso. E eu repito muito isso, que fogachos não são só fogachos. Não são meramente ondas de calor. É um sinal clínico de uma deficiência hormonal, deficiência de estradiol, e um sinal indireto de uma disfunção cardiometabólica também. Gustavo? Então, a gente, às vezes, enfim, por muito tempo a menopausa foi resumida à presença de fogachos. Né? É só uma onda de calor, vai passar, toma um chazinho de amora, usa um leque, compra ar-condicionado, e a gente ignora, né, que ele é um sinal também de disfunção do endotélio, de disfunção vascular. Então, é um fator de risco, é um marcador de risco para doença cardiovascular e doença cerebrovascular também. Não é isso mesmo, professor? Não, sem dúvida nenhuma. A alteração do sistema autonômico por conta dessa regulação ou essa ausência de regulação do estradiol, sim, pode predispor a qualquer tipo de alteração do sistema vascular, seja cardiovascular ou cerebrovascular. Agora, é muito importante, já que a gente está falando com uma audiência que quer saber sobre saúde, é fundamental a gente colocar o contraponto disso, que é o seguinte: muitos colegas nossos atribuem a necessidade de se repor hormônio à ausência ou não de fogacho. Não, você não está sentindo nada, então não precisa de hormônio, tá tudo bem. Isso não pode acontecer, porque isso é só um dos sintomas.
A gente tem que proteger essa mulher, não havendo contraindicações. A gente precisa sim ponderar fortemente a manutenção de níveis fisiológicos para proteção não só de doenças cardiovasculares, assim como de osteopenia, osteoporose e muitas séries até mesmo de câncer. Então é fundamental a gente manter isso tudo adequado. E vou sempre repetir isso aqui, níveis fisiológicos, isso faz toda a diferença. Escutando vocês falarem aqui, me veio até um insight, que para as mulheres que têm fogacho é até melhor, né? Porque essas mulheres se incomodam muito. Sim. E acaba que essas são mais favorecidas com a reposição hormonal do que aquelas que não sentem nada, que é dado a reposição hormonal como algo opcional, apenas para tratamento sintomático. Então, assim, essas mulheres têm uma certa sorte nisso daí. Falando também assim em prevenção mesmo, além de reposição hormonal, existem outras questões que a gente precisa considerar, que a gente precisa reforçar. Fala pra gente assim, o que você prioriza, o que você acha que assim, realmente é indispensável nessa trajetória. Vamos lá. A primeira coisa que é importante na avaliação são as mensurações dos fatores de riscos. A gente já entendeu que um grande fator de risco são os declínios hormonais. Então, isso já está sendo avaliado. Mas existem os chamados beabás, né, de saúde, que a gente precisa estimular essas mulheres a terem, que é comer comida de verdade, que é fazer atividade física regular. Existem inúmeros trabalhos mostrando a redução drástica da incidência de doenças e mesmo de mortalidade em quem tem atividade física regular. Então, hoje, diante dessa sociedade tão complexa que a gente vive, né? Essa questão da ansiedade que a gente tocou um pouquinho agora mais cedo, nesse mundo tão incerto e veloz que a gente vive, ter uma atividade física, não só com benefícios para a saúde, mas também para desestressar, para poder realmente modular os estresses do dia a dia, é fundamental. Então, muitas vezes eu coloco escrito na própria prescrição da paciente, como um item de prescrição, atividade física, dando a importância devida para aquilo, né? O sono é outra coisa imperativa, né? Quantas pessoas hoje têm perdido saúde por conta de não ter um sono adequado, um sono reparador, ou muitas vezes uma higiene do sono tão adequada, a compreensão do que é uma higiene do sono, o que eu preciso fazer para, de fato, desligar a mente, desligar o corpo e poder ter um sono que vai ser um sono reparador, onde vai ter produção dos hormônios necessários a serem feitos durante a noite. Então, essa organização que muitas vezes as pessoas acham que a solução do problema dela mora só na farmácia. É muito comum a gente ver isso, pessoas que acham que só o remédio resolve, e alguns se enganam, né? Ou seja, muita gente toma ali o seu remédio para o diabetes e todo dia depois do almoço come a sua rapadurinha. Ou seja, não adianta, ele não está salvo só pelo remédio. Nós temos que ter ações também que são altamente validadas para que a gente possa ter saúde. Afinal de contas, a nossa saúde é construída dia a dia. Legal. E assim, para falar de avaliação de risco cardiovascular, só para a gente pincelar, né? Porque quando a gente fala sobre isso, a maioria das pessoas pensam em eletrocardiograma, né? E eu queria te perguntar, é assim que a gente avalia risco cardiovascular? A gente já entendeu, né, que os exames laboratoriais dão muitas pistas, né? A gente tem os nossos chamados marcadores inflamatórios, então se você tem resistência insulínica, você tem um fator de risco para doença cardiovascular. Se você tem homocisteína elevada, fibrinogênio, proteína C reativa ultrassensível e lipoproteína A, tudo que o Dr. Gustavo já pincelou, mas existem outros exames, o que é que você mais usa na sua prática, especialmente para essas mulheres que estão aí adentrando os 40, 50 anos perimenopausa? Tá. Sempre que a gente avalia risco, a gente tem alguns pilares importantes para avaliar. E eu vou citar para vocês alguns fatores de exames complementares e o para que a gente precisa deles. Bom,
É muito comum a gente pedir o nosso Doppler de carótidas. Para que serve esse negócio? O que eu quero ver com isso? A carótida é uma artéria muito superficial e rapidamente com o transdutor aqui a gente consegue ter informações muito importantes sobre o endotélio. O endotélio doente pode já me passar uma alteração na própria carótida, que vai desde uma plaquinha, pequena que seja, a um espessamento muscular, que seria uma pré-lesão. E quando eu entendo que isso está acontecendo, eu percebo que aquela pessoa já teve uma resposta inflamatória endotelial. E aquilo pode ser transportado a informação daqui para cá, para o coração, ou seja, eu sei que aquela paciente já teve uma alteração endotelial e muitas vezes já criou uma pequena placa. Então, isso já é um dado importante. O segundo dado que a gente olha para o coração é o ecocardiograma. No ecocardiograma, eu vou avaliar basicamente duas coisas. Uma é a estrutura do coração e outra é a função do coração como bomba. Como é que está a performance do coração? Isso também vai fazer com que eu possa estimar riscos daquela paciente. E por fim, um teste que nós chamamos teste funcional, e que pode ser tanto um teste ergométrico quanto uma cintilografia. Dependendo da quantidade de números de fatores de riscos, por exemplo, história familiar importante, hipertensão arterial, diabetes, alterações dos níveis de colesterol, muitas vezes eu vou optar diretamente pela cintilografia, porque ele é um exame que tem uma sensibilidade e uma especificidade maior do que o teste de esforço. E aí sim eu vou documentar ou não se existe isquemia, ou seja, se existe sofrimento desse coração. E a partir daí, colocando esses dados todos na balança, a gente vai entender se a gente tem que ser mais incisivo no tratamento daquela mulher ou se a gente pode ser um pouco mais conservador. Existe a ferramenta da angiotomografia do coração, que nos dá duas grandes avaliações importantes. A primeira dela é o score de cálcio. O score de cálcio determina para a gente a quantidade de cálcio na topografia do coração. E isso impõe prognósticos para a gente. A gente sabe que de 0 a 100 é baixo risco, de 100 a 300 moderado, acima de 300 alto risco. Mas a angiotomografia nada mais é do que uma avaliação anatômica desse coração. Então, do mesmo jeito que eu posso ver uma obstrução pequena que seja da carótida, eu posso ver sim alterações coronarianas já, mesmo que incipientes. E hoje a gente já consegue avaliar placas coronarianas com características mais instáveis e outras mais estáveis. Isso também determina para a gente como que a gente vai ser em relação a formas de tratar de uma maneira mais incisiva ou uma maneira um pouco mais conservadora. Excelente. Eu queria tirar uma dúvida, foi uma aula, eu vou já tirar uma dúvida de prática clínica com você diante dessas informações. Claro! Nosso exame que a gente faz inicialmente para paciente que já é candidato a fazer reposição hormonal, a gente tem que afastar fator de risco. E a gente faz habitualmente o Doppler da carótida, das carótidas vertebrais, pesquisa alguns marcadores inflamatórios em exames laboratoriais. Mas do ponto de vista prático, eu faço esse Doppler, um paciente que não tem hipertensão, não tem outro fator de risco, está iniciando ali o climatério, eu estou elegendo ela para uma reposição hormonal. O Doppler veio normal. Isso já é suficiente para excluir risco cardiovascular para ela? Ou eu preciso encaminhá-la para um cardiologista, aprofundar de alguma forma para trazer mais segurança nesse rastreio inicial? Bom, duas questões. A primeira é, se o Doppler de carótidas está normal e não há outro fator de risco associado, de fato o risco é bem baixo, bem baixo. A questão é que, pelo menos eu faço isso com uma prática muito corriqueira na minha prática clínica diária, pelo menos uma vez por ano, essa mulher ter essa avaliação completa do coração.
Por quê? Não que ela vá ter uma coisa identificada, um risco maior, mas pelo menos para a gente ter uma documentação. Nem que seja para a gente ter aquela carteira de identidade da paciente, ou seja, sempre que eu precisar comparar exames dela com um exame normal, a gente já tem documentado. Então isso nos dá muita tranquilidade, principalmente no segmento dela ano a ano. Beleza. Gustavo, recentemente eu fiz uma aula para colegas sobre terapia hormonal na paciente de alto risco, na paciente de síndrome metabólica, que é a nossa paciente do dia a dia do consultório, né? A grande maioria das pacientes tem fatores de risco cardiovasculares. E ficou muito claro para mim, né? Inclusive esse é título de algum estudo que eu não consigo me recordar agora qual que foi, mas assim, o título é Transição menopausal é o momento de ouro de prevenção cardiovascular. É claro para mim, mas não é claro para a maioria de quem está nos ouvindo e nem para alguns colegas. Por que intervir o quanto antes com relação a equilíbrio hormonal, fazer uma reposição quando for indicado, ainda na transição menopausal, parece ser um momento de ouro para a prevenção de doenças cardiovasculares? Muita propriedade. E o declínio hormonal vai acontecer em todos nós. Essa transição, como eu mesmo falei um pouco atrás, tem pessoas que levam 5 anos nesse período. E nesses 5 anos, a gente pode ter, sim, alterações importantes do sistema cardiovascular, principalmente se aquela mulher não estiver fazendo ações para prevenir do ponto de vista de epigenética. Vamos supor que essa mulher tenha uma história familiar, por exemplo, e tenha uma alteração genética. Nós sabemos que essas alterações ou essa incidência de doenças cardiovasculares só por esse fator se dá em torno de 15%. 85% é epigenética. Agora imagina, nesse período perimenopausa ou pré-menopausa, onde já tem um declínio acentuado, e se a gente for até mais rigoroso, olhar para essas meninas jovens que acabam chegando para a gente com níveis tão baixos quanto pessoas que usam, que já estão na menopausa, pelo uso de anticoncepcionais, pelo estresse violento do dia a dia, por deficiência de cortisol, que é um grande sintoma, um grande problema para declínio hormonal. Então, assim, quanto antes a gente puder identificar, puder entender que essas pessoas, que essas mulheres se beneficiam sim da terapia de reposição hormonal, é fundamental. Não necessariamente nesse período a gente precisa de doses elevadas. Doses baixas já ajudam e ajudam muito a modular isso e principalmente a poder reduzir riscos de problemas lá na frente. Sua colocação me remeteu a uma outra dúvida. A gente sabe, já conversou bastante aqui durante esse episódio sobre o papel do estrogênio no endotélio, na prevenção. E assim, quando a gente estuda, né, a ginecologia básica, a gente entende que o principal hormônio é o estrogênio. E a gente aprende até que a progesterona vai ser só para quem não tiver útero. E a testosterona a gente nem aprende. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desses dois hormônios que são subjugados e pouco trabalhados durante a formação da maioria dos ginecologistas, para a gente entender o papel deles real na prevenção e na reposição hormonal. Como eu falei, eu vou trazer a mesma fala que eu trouxe ali atrás. A ideia é fazer com que a fisiologia volte ao normal. E do ponto de vista fisiológico, a gente tem esses 3 hormônios com ações importantes. A gente não pode esquecer, e aí eu vou fazer uma outra provocação, que os declínios hormonais dos 3 também têm relação com alterações do sistema nervoso central.
alterações cognitivas importantes podem se dar por alterações desses hormônios também. Então, muitas vezes a gente acha que só o estradiol a vida está ganha. Não, eu preciso de um pouco de progesterona em doses em períodos adequados. A testosterona faz alterações endoteliais tanto quanto o estrogênio, podendo inclusive predispor à hipertensão arterial, já que a gente perde a questão da vasodilatação mais espontânea pelo nosso sistema autônomo, com declínio da testosterona, muitas vezes a gente tem pessoas que iniciam uma hipertensão arterial por alterações hormonais. E o que o cardiologista regular faz? Olha, toma agora remédio para pressão até a missa de 7º dia. E não faz um questionamento para ele mesmo. Fala, poxa, essa mulher eu a vi ano passado. O que aconteceu em um ano que hoje ela está hipertensa? O que está acontecendo? O que eu não estou vendo? Então, isso é muito importante. E é aí que a gente entra. A gente entra para raciocinar. A gente entra para entender e para nos questionar. Tudo tem um porquê fisiológico. A gente pode, às vezes, não encontrar esse porquê, mas é obrigação nossa ir atrás dessa informação. Então, é isso. A gente, do ponto de vista cardiovascular, a única coisa que a gente aprende sobre hormônios, até na residência, é que é um absurdo usar, que isso causa cardiomiopatia e que isso dá problema de coração, de pressão e não pode usar. Simples assim. E nem estão falando se é hormônios sintéticos, se são hormônios que são isomoleculares, nem conhece essa informação. É simplesmente falar que isso é fora de cogitação. E não é assim, porque a gente está aqui para estudar, e a gente estuda todo santo dia pelo bem do nosso paciente. Afinal de contas, a gente ama o que faz. Então a gente tem determinação de ir atrás dessas respostas. Muito bom. E assim, tudo que a gente está falando aqui, né, é muito importante a gente ressaltar de que a gente está falando de hormônios isomoleculares, são os hormônios que têm a estrutura molecular igual à nossa. Nosso corpo produz, né, no nosso caso, mas as pacientes que entraram na menopausa, esses hormônios foram produzidos por todo o tempo, existem receptores adaptados para isso, e a gente está falando de doses fisiológicas, que significa dizer doses parecidas com o que a gente produzia, não aquém, nem muito menos além. Então, a gente não está falando de anticoncepcional, a gente não está falando da terapia hormonal convencional, que era feita através de pílulas muito parecidas com anticoncepcionais, e a gente não está falando também de sobredosagens, né, de doses que não sejam fisiológicas, porque o excesso, sim, traz riscos. Gustavo, além da terapia hormonal e além de, né, dentro da cardiologia tem as medicações que você utiliza, enfim, mas eu sei que você também gosta de suplementar. A gente queria saber, assim, você é cardiologista, estudioso, professor, a suplementação é algo dispensável, é algo charlatanismo? E se não, quais são, assim, os 5 suplementos que você gostaria de sugerir? Obviamente que a gente não vai falar em dose, porque isso é individualizado, mas, assim, quais são os seus queridinhos, né, quando a gente fala de prevenção cardiovascular? Maravilha! Eu adoro falar sobre isso, porque isso é mais uma coisa que a gente não ouve falar na faculdade, a gente não sabe absolutamente nada disso. E eu uso uma metáfora muito simples de entender. O nosso corpo, ele tem um manual de instrução. E para que esse manual de instrução funcione, eu preciso de substâncias que vão fazer com que as reações químicas aconteçam dentro da gente. E o que são essas substâncias? Basicamente, minerais, vitaminas, aminoácidos, hormônios, e que sim, muitas dessas coisas a gente consegue na alimentação. E está lá, desde que eu tenha uma alimentação balanceada, desde que eu tenha uma alimentação adequada. Por isso que eu falei que uma das coisas iniciais do beabá é comer comida,
né, comer comida de verdade. Porém, existe uma grande alteração que também é fisiológica ao longo do tempo. Com a idade, nós teremos uma tendência a absorver cada vez menos nutrientes desses alimentos. Portanto, a gente vai acabar precisando pensar em colocar alguns nutrientes a mais no nosso corpo para que exatamente esse mecanismo, esse corpo tenha todas as ferramentas que ele precise para funcionar de uma maneira adequada. Além disso, existem alguns suplementos, e eu já vou destacar o primeiro, o ômega 3, por exemplo, que eu destaco, que é um dos meus queridinhos, por ser um alimento anti-inflamatório, diante de uma gigantesca exposição alimentar de coisas inflamatórias. A nossa dieta ocidental é altamente inflamatória. Então eu preciso ter um contrabalanço. E quando a gente fala de contrabalanço de inflamação em relação ao sistema cardiovascular, o ômega 3 é um dos primeiros a serem lembrados. O segundo, que também não pode faltar dentro da minha prescrição, das minhas análises, é o magnésio, um dos minerais mais importantes para as nossas reações químicas. E, infelizmente, temos muito poucas fontes de magnésio aqui no nosso país. Então, precisamos ponderar a suplementação. A terceira seria a coenzima Q10, que é fundamental para a produção de energia dentro das nossas mitocôndrias e que também nós iremos depletar ela ao longo da nossa vida e iremos ter poucas quantidades de fontes disso. A quarta, hoje para mim, é uma grande queridinha, falando dessa coisa da inflamação e que nós estamos sempre muito propensos a estar expostos a questões inflamatórias, que vai desde o excesso, por exemplo, de luz ultravioleta no sol, que inflama, que inflama a pele, por exemplo. Os dermatologistas têm muita preocupação com isso, no excesso, que seria o resveratrol. Eu gosto muito desse antioxidante, e é difícil dar 5, eu vou dar 6, tá? Porque os 6 são 2 hormônios. O primeiro hormônio é o hormônio D, né, que é uma grande pandemia, a nossa deficiência de hormônio D. Hoje a gente não tem tempo de ir ao sol, praticamente. E por fim, eu diria a você que se eu tivesse um hormônio para dar um tiro em alguém, esse hormônio seria a melatonina, que é um dos mais potentes antioxidantes que a gente tem, é o grande general de todos os metabolismos das cascatas hormonais. Então, é fundamental a gente entender que o declínio dela é muito importante na prevenção de uma série de doenças crônico-degenerativas. Uma aula, né? Está aqui tudo anotadinho. Estou em dívida, inclusive. Falando de suplementação, os queridinhos, eu queria saber de você, existe uma atividade física queridinha para o coração? Pode ser praticado tudo ou existe algo que a gente deve priorizar, tentar se esforçar mais para seguir? Vamos lá. Vários estudos tentaram documentar isso. Qual é a melhor atividade física? Não existe comprovadamente a melhor disparada. A gente sabe que a associação entre atividade física resistiva e atividade física aeróbica, sim, tiveram os melhores benefícios, tanto de controle de hipertensão arterial, quanto de redução de gordura, reduzindo a chance de inflamação crônica. Mas o mais importante que eu considero é a gente entender o excesso. E aí sim eu vou dar fazer uma fala para os nossos corredores, né? Atividade física em excesso inflama, né? Por exemplo, os triatletas são pessoas que precisam ser sim acompanhadas de perto, ser sim suplementadas, porque o desgaste é muito grande. A capacidade que a gente tem de manter
níveis adequados de antioxidantes, sem nenhuma suplementação, diante da criação de uma quantidade gigantesca de estresse oxidativo, é muito grande. Então a gente precisa saber que esse excesso é muito importante. E aí eu vou te dar um número. Eu não gosto de deixar meus pacientes passarem dos 5 a 10 quilômetros. Todo mundo que está treinando para meia maratona, eu já fico meio nervoso. Eu falo, vai, faz uma, mata seu sonho e agora baixa e vamos ficar numa coisa mais fisiológica. Então é isso, essas são as recomendações. Eu acabei de falar isso para uma paciente minha, educadora física, me disse, a queixa principal é fadiga, dela. Enfim, laboratorialmente até organizada, né? Não estava, a gente já suplementa e tudo, só que ela agora resolveu ser maratonista. Eu disse, olha, agora realmente, com carbofóbica, né? Comendo pouco, cada vez menos, então não tem como, a conta não fecha, ela está gastando muito, não consumindo fecha. Pouco, obviamente eu tenho desregulação hormonal, obviamente ela está com a testosterona baixa, né? Eu posso ter catabolismo muscular, inclusive, ela tem um excelente aporte muscular, mas veja como a gente, esse podcast não teve um episódio ainda para a gente não bater na necessidade de a gente fazer um exercício físico, mas exercício físico demais, principalmente quando não tem encontro, né? Não tem equilíbrio com o consumo energético, adoece também, né? Se a gente não tiver alguns cuidados. Gustavo, a gente está caminhando aí para o final. E muitas vezes essas mulheres podem inclusive entrar em amenorreia. Muitas, tenho pacientes. Né? Assim, tenho. Pela quantidade de atividade, zero gordura no corpo, é um desastre. E muito difícil de você, né, fazê-la entender de que ela vai ter que desacelerar, diminuir o volume de atividade física. Eu já tive paciente de 26 anos, totalmente em amenorreia, há 2 anos, né, com osteopenia, já ela praticava 3 modalidades, um estudante de... Meu Deus! Enfim, e carbofóbica. E aí tinha carbofóbica, que é um termo que a gente usa para as pacientes que têm receio, tem muito medo de comer, tem muito medo de comer carboidrato, principalmente. E o carboidrato ele não é vilão, desde que, né, seja em quantidades apropriadas e na porção e na qualidade do carboidrato, né, adequada para você. Gustavo, você também foi meu professor, eu te conheci, inclusive, na pós-graduação de Ciências da Longevidade, é um mestre, né, da longevidade, é o cardiologista de meu pai, enfim, eu queria que a gente não finalizasse, a gente já falou tudo, na verdade, mas se a gente pudesse organizar, assim, o pensamento, né, para os nossos ouvintes, de quais são as principais estratégias para que a gente tenha uma longevidade saudável com um coração forte. Conte pra gente. Maravilha, maravilha. Bom, vamos voltar aos beabás, né? Então são coisas simples. Para a gente começar a ter esse desempenho, a gente precisa ter um sono bom, ter um sono regulado, um sono reparador, um sono que de fato tenha um descanso eficiente. Segundo, comer comida de verdade, como eu falei, cuidado com excessos, excesso de qualquer coisa, mesmo das coisas ditas boas. Item número 3, fazer atividade física regular. Atividade física, volto a dizer, é remédio, é músculo, é o que vai nos dar autonomia lá na frente. Então, quando a gente fala de longevidade, isso é fundamental. Existem inúmeros trabalhos que tentaram documentar para a gente quais são as coisas que levam a essa tal longevidade bem feita. Sabemos que as inflamações do corpo, as inflamações subclínicas, as inflamações silenciosas, que muitas vezes se dão por esses hábitos ruins e por declínios hormonais, precisam ter perto da gente médicos que entendam sobre isso. Eu acho que esse é o grande detalhe. São as pessoas entenderem que a gente precisa olhar muito mais para a saúde do que para a doença, que a melhor maneira de se evitar uma doença é não ter a doença. E isso é um grande paradoxo no nosso meio médico. Por quê? Porque nós saímos da faculdade excepcionais em cuidar de doença. Enquanto a pessoa não adoece, eu não tenho o que fazer. E isso é um absurdo.
Tem, e devemos sim ter coisas para fazer. A gente tem muita ferramenta para prevenir problemas anos antes de um problema acontecer. Então, essa linha de raciocínio é fundamental para que a gente tenha, mas eu queria deixar como mensagem para quem está ouvindo a gente, que tenha ao seu lado pessoas responsáveis, pessoas como vocês duas, que estão sempre procurando a melhor maneira de entregar saúde para os seus pacientes. Gustavo, muito obrigada de coração. Esse podcast foi para mim também, que veio de uma família de alto risco cardiovascular. Então, é um chamado, é um sinal de alerta e a gente tem que trabalhar antes da doença bater a porta. Foi incrível, realmente, toda a entrega, todo o conteúdo. Muito obrigada de coração. Espero que todos vocês que também assistiram esse podcast tenham sentido o chamado, que parta para uma ação, porque é isso. A gente tem informação, a gente quer entregar informação de qualidade, mas a gente quer muito mais que isso. A gente quer que essa informação mude a sua vida. Então, não deixe de nos acompanhar e seguiremos para o próximo episódio. Vai estar aqui com tanta entrega quanto esse. Compartilhe com quem você ama, com as pessoas da sua família, com seus amigos essas informações. Não deixe de se inscrever no canal, de trocar com a gente nos comentários, de dizer a sua opinião, o que você deseja ver aparecendo por aqui, que vai ser um prazer imenso conversar sobre o assunto que te interessa. Gustavo, obrigada demais pelo seu tempo de Brasília falando com a gente. A gente está muito honrada. Sou admiradora. Quase fiz cardiologia, então sou uma apaixonada por cardiologia. Obrigada pela sua disponibilidade. Sei da sua agenda, do seu tempo, enfim. Mas reservou um tempinho para contribuir. A gente quer muito que essa mensagem chegue a muitos lares. Enfim, não tenho palavras para lhe agradecer. E é isso. Nossas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo. Aproveitem para seguir vocês, colegas, né? Tem muita informação para a gente, para a nossa atuação como mentor de médicos com o Dr. Gustavo. Até o próximo episódio.